Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, canal que traz informações pertinentes ao esoterismo, ocultismo, teosofia, metafísica e assuntos afins. E hoje continuamos a trazer aí a abordagem a respeito da temática os preceitos herméticos, abordando aí o princípio do ritmo. E se você não viu os demais programas desta temática, você pode verificar aqui no card principal aí postado acima, e verificar os outros programas complementares. Então, o princípio do ritmo, ele nos diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, meus caros ouvintes, entre aí os polos opostos do que foi trazido à tona sobre o princípio de polaridade, está também presente o pêndulo, o balanço do pêndulo do princípio do ritmo. Isso também não significa que o pêndulo do ritmo ele vibra nos polos extremos, porque isto, meus caros ouvintes, raramente acontece. Mesmo assim, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto. E por toda a parte, em todo o reino da natureza, seja ela física ou psíquica, desde os átomos até o universo, há aí um período de expansão que é seguido por um período de contração e um período de desaceleração por um período de aceleração. Então, presentemente, sempre há uma marcha, uma retirada, uma alta e uma baixa que estão sendo aí manifestados em todos os fenômenos do universo. Não só isso, como também aí a criação e destruição de mundos, na elevação e queda das civilizações. E finalmente aí a respeito dos estados mentais do homem. Então os próprios mestres hermetistas, há muito tempo eles descobriram que existem dois planos gerais da consciência, um aspecto inferior na própria consciência e um aspecto superior. E o interessante é que essa consciência a nível superior ela não é afetada pela vibração do pêndulo rítmico, que pode atuar aí no aspecto inferior da consciência. E a isso os grandes mestres hermetistas chamam da lei de neutralização, dos quais vamos falar um pouco mais. Mas, caros ouvintes, podemos aí imaginar, por um instante, quando estamos indo para algum evento que sabemos que há um grande significado emocional para nós, e verificarmos aí em nós mesmos, sabendo que estamos aí passando por uma determinada estado de euforia, e que esse estado é muitas das vezes insustentável. E podemos aí desta forma reservar um tempo para a própria transição, sabendo aí que o princípio do ritmo está afetando a todos nós. Da mesma forma, em momentos de estresse e tristeza,
nós devemos aí reservar um tempo, né, para nós mesmos, para retornar à própria neutralidade durante essas manifestações emocionais, né? Então, sermos aí capazes de nos apropriarmos dessas transições pode ser aí a diferença entre os dias de recuperação aí no âmbito mental, emocional e físico, e também aí os períodos de grande alegria entre os momentos de intensidade pendular. Então, saber quando recuar e quando retornar é uma das muitas chaves para o autodomínio. E por meio aí dessa percepção intensificada, que é obtida pela compreensão deste princípio, né, podemos experimentar estados transcendentais de consciência para que possamos aí nos elevar acima desse balanço pendular, né? Então o próprio ritmo ele terá um efeito sobre nós de uma forma ou de outra, mas com consciência podemos usá-lo para impulsionar a nossa consciência e estar em harmonia conosco mesmos. Então todas as pessoas, de certa forma, elas experimentam, meus caros ouvintes, o autodomínio e fazem isso em algum grau, né, mais ou menos inconsciente, e recusando deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-los, eles aplicam a lei da neutralização. E como podemos aplicar esta lei de neutralização? Então nós podemos pensar em ritmo em termos de temporalidade, o nosso âmbito das 3 dimensões, vamos entender assim, né? Então, os diversos eventos aí estão acontecendo nesse espaço-tempo, né? Neste momento, né? Então nós podemos tentar nos desconectar a nossa consciência nesse tempo linear e nos ver existindo no momento do agora, né? Então nós desconectamos de toda a história teatral que acontece com esta existência desta personalidade, né, no campo temporal, em que existe aí um âmbito de vivência de uma história que tem começo e vai ter um fim, né? Então nós podemos operar nesse estado de consciência superior, né, justamente através desse estado do agora e neste aspecto de visualização, né, como um observador silencioso que atua conscientemente e acompanhando todos os acontecimentos no espaço-tempo. Então nós podemos perceber esta experiência, né, como bolhas de informações que flutuam no espaço ao nosso redor, né? Então eles acontecem como um estado experimental e do qual esta consciência que está em nós, né, esta consciência superior, vamos dizer assim, como a alma, né, ela observa essas experiências no agora sem identificá-las, né? Por mais que aconteça todos os processos das leis, né, preexistentes, dos próprios preceitos herméticos, nós podemos de fato observar esses acontecimentos sem que possam nos afetar, né? É interessante a pergunta sobre o princípio do ritmo que nos diz: você já testemunhou um padrão repetitivo
em sua existência ou na existência de outras pessoas. Então, no âmbito do campo mental, nós percebemos que essas lições elas tendem a ressurgir, essas próprias experiências tendem a ressurgir, se não aprendermos com elas e nos integrarmos bem através delas se manifestarem em nós. Então, no âmbito da própria lei do mentalismo, ela tem toda uma relação com a lei de correspondência, nos demais planos, no princípio de vibração, de polaridade, do ritmo, e vamos falar aí nos próximos programas, sobre o princípio de causa e efeito e também aí sobre o princípio de gênero. Agradeço a todos, namastê e até uma outra oportunidade.